how are you? Olá, como vai você? Estamos de volta agora, né, com o nosso projeto Eu Não Erro Mais. Eu não erro mais. Isso mesmo. Para tratarmos agora na disciplina de inglês, o quê? De Modal Verbs. Uma matéria que, na minha opinião, ela é fundamental. E a gente vai conversar um pouquinho sobre ela daqui a pouquinho. Antes disso, já se inscreveu no nosso canal, já ativou as notificações? Dá um joinha se você gostou, tá bom? E nos acompanhe, gente, nas redes sociais e na nossa plataforma, é nossa grande novidade, tá bom? Fique de olho. Eu sou a Thaís Lee, professora de inglês do Escola Online. Ok, let's go. Vamos lá. Professora, você está falando dos verbos modais, da importância dele, né? Comecei falando com vocês antes da vinheta sobre isso. Gente, é uma matéria que, pelo menos a continuar da mesma forma como tem sido cobrada, ela vai vir o quê? Dentro do texto, inserida dentro de um contexto. Não creio que viria, né, uma questão, se continuar da mesma forma, né, gente? Preencha com os verbos modais abaixo. Eu acho que isso dificilmente aconteceria. Teria que ter uma mudança muito grande, né? Na forma, no viés de cobrança. Então, os verbos modais, eles vão nos ajudar a compreender melhor aquilo que está sendo falado, né, nos textos. Mas, professora, quais são esses verbos modais? Me fale de alguns. Você já ouviu falar em can, might, could, may, might, would, should, ought to, must? Esses são alguns dos que nós vamos tratar aqui nos próximos slides. Eu presto muita atenção de você. Essa matéria, geralmente, eu procuro trabalhar, né, de formas diferentes, né? Às vezes eu coloco can, pode ser usado para tal coisa, might. E aqui, pensando, né, no Enem, numa abordagem mais específica, nós vamos tratar de uma maneira um pouco diferente. Por quê? Gente, existem várias regras de verbos modais. Por exemplo, o verbo modal não posso usar dois, um seguidinho um do outro. Eu preciso, né, colocar alguma palavra, né, para poder, um conectivo, é uma coisa que você precisa saber. Eu preciso, por exemplo, assim, eu não vou colocar I can to alguma coisa como regra geral, mas aqui, se você for ver o ought to, ele vem seguido, né, do to, por obrigação, ele é uma exceção. E assim, eu tratava geralmente assim, de uma maneira específica cada um deles. Mas eu acho que pro Enem, nós podemos ter uma abordagem um pouco mais direta. E foi isso que eu fiz. Perceba que nós precisamos saber de cada verbo modal o que ele expressa. O que ele indica. Porque é isso que você vai precisar de saber na prova. Porque já vai estar ali pronto para você. Você não vai ter que escolher, aqui é may, aqui é should, aqui é can. Não, já está ali. Mas o que, por exemplo, aquele verbo pode expressar? Então, eu trouxe aqui as ideias. São essas ideias que eles expressam que são as mais importantes. E essa primeira que eu trouxe aqui é a permissão. É quando ele é permitido fazer alguma coisa. E aí, eu coloquei para você aqui dois exemplos. Olha só, o may e o can, ele vai ser usado para quando sim, ele é permitido. Mas você também pode usar, por exemplo, numa pergunta. Can I borrow your pencil, please? Você, por favor, você poderia me emprestar o seu lápis? E aí, por exemplo, assim, você também pode perguntar se você pode ir ao banheiro. Você pergunta isso para o seu teacher ou para a sua teacher. Você vai falar, can I go to the bathroom? E aí, gente, de uma forma afirmativa, nós vamos usar esses dois. Mas eu também posso lhe falar sobre coisas que não lhe são permitidas. E aí eu vou ter o mustn't e o can't. Eu vou acrescentar o not, né, após isso. E aqui eu coloquei, you mustn't smoke in here. Quando você vê uma placa dessa daqui, significa que ali não é uma questão de só não lhe ser permitido. Muitas das vezes, o mustn't vai ser usado para alguma coisa que lhe é proibido. Grave isso. O must, ele pode ser usado para alguma coisa que você não tem necessidade, beleza, mas a maior parte das vezes eles também são utilizados como o quê? Falar de uma proibição, ok? Continuando, né, nessa parte de falar qual que é a ideia
que os verbos modais eles trazem, nós temos alguns que vão lhe dar a ideia de conselho. Conselho é aquilo que você dá para uma pessoa, né? Para que ela faça alguma coisa ou ela deixe de fazer alguma coisa. Então, olha só, nós vamos ter aqui o should e o ought to. Isso para poder falar de alguma coisa que a pessoa deveria fazer. Então, por exemplo, you should study a little bit harder. Você devia estudar um pouquinho mais, meu bem, né? Uma coisa que você deveria fazer. Ao mesmo tempo, eu tenho o ought to. You ought to call your parents more often. Então, tadinho dos seus pais. Coloquei telefone, né? Esse telefone antigo, eu acho muito fofo. Eu lembro disso da casa dos meus avós. A casa dos avós geralmente é um paraíso, né, gente? É muito gostoso estar perto deles. Eu não tenho mais nenhum avô, nenhuma avó, mas eu trago nessas memórias desses momentos passados juntos. E aí eu tô falando, você deveria, né, ligar, no caso aqui eu falei parents, para os seus pais, né, com mais frequência. É uma coisa que você deveria fazer. Se eu quisesse falar algo que a pessoa não deveria fazer, eu poderia colocar o quê? O shouldn't, tá bom? Ou então, eu vou usar o ought to, mas só que na forma negativa. Eu só não posso esquecer de falar uma coisa em relação ao should e o ought to. Gente, o should ele é menos formal, né? O que significa uma coisa formal? Uma coisa que você não vai usar, por exemplo, assim, você não vai falar com o seu chefe de uma maneira o quê? Formal. Você fala de uma forma informal. Agora, em relação aos seus amigos, quando você está mandando uma mensagem de WhatsApp, você pode usar a informalidade à vontade, não é mesmo? Formal, então, aquilo que, em tese, assim, mais respeito, entre aspas, né? Lógico que nós não podemos faltar com respeito com ninguém. E eu vou ter também verbos modais que eu vou poder usar para obrigação. E eu coloquei ali, ó, you must do your chores. Você tem que fazer as suas tarefas. Quando eu falo tarefas aqui, no caso, seriam, inclusive, as tarefas dentro de casa, né? Lavar, passar. Você tem que fazer aquelas... Geralmente, pai e mãe tem aquela listinha, né? Das coisas que você ajuda dentro de casa. E aí, é bem bacana você fazer o quê? A sua parte. You must. Você tem essa obrigação. Você tem esse dever. Eu posso também colocar o have to. E o have to, ele é importante, gente, para eu poder, inclusive, falar had to tá no passado, o will have to vai estar como? No futuro. Ou seja, para eu conseguir andar, né, nessa timeline. Eu também posso usar would have to, né? É uma coisa que você teria uma obrigação, né, de fazer. Agora, se eu vou usar aqui a parte da negativa, eu posso falar que você também, ó, he doesn't have to work on Mondays. Ele é uma pessoa assim, felizarda, né? Que nas segundas-feiras ele não trabalha. Então, ele não tem esse dever, ele não tem essa obrigação, tá bom? E aí, gente, nós vamos continuando, falando um pouquinho agora de possibilidade. Olha, gente, possibilidade é uma coisa que aparece muito, é uma coisa que você pode fazer, inclusive o can pode ser usado algumas vezes também aqui. E nós temos aqueles que são mais utilizados, may, might e could. Olha só o primeiro exemplo aqui, ó. Lembrando que o may, ele vai ser uma probabilidade maior do que o quê? O might. Só para uma possibilidade maior, só para você poder fazer. E aqui fala, I haven't decided yet where to go at Christmas. I may go to Rio de Janeiro. Aqui fala que eu ainda não me decidi ainda onde é que eu vou passar o Natal. Há uma possibilidade de eu passar o meu Natal no Rio de Janeiro. E aí eu já lembrei, gente, de uma árvore que fica, né? Árvore de Natal montada enorme, lindíssima, ali na Lagoa Rodrigo de Freitas. É lindíssimo. Grandes lembranças, né? Da vez que eu vi até acender essa árvore. É muito bacana. Agora eu também posso falar aqui, ó, may I have some water, please? Você está fazendo o quê? Perguntando se é possível, né? Você conseguir um pouco o quê? De água, né? Então você está sendo aqui extremamente educado, porque você está usando please, mas ao mesmo tempo você está vendo que a possibilidade de alguma coisa acontecer. Gente, nós temos ainda a questão da condição. E geralmente, quando nós vamos tratar um pouco mais sobre esse tema, nós vamos falar de condição, nós vamos falar de if, né? É o se, S-E. Se eu fizesse tal coisa, se eu fizesse outra coisa, esse se é muito utilizado, são as if clauses, né? E aqui, quando eu estou usando para expressar a condição, eu coloquei 2 exemplos para você. If he asks me, I will help him. Se ele me pedir,
eu vou ajudá-lo. I will. Mas, né, eu preciso que ele me peça, né? If I had money, I would travel around the world. Esse daqui é uma verdade. Percebe que eu coloquei ali um globo, né? E ele tá girando. E do que ele tá falando? Que se eu tivesse dinheiro, eu iria viajar pelo mundo todo. Quem não, é raro, há pessoas que não gostam de viajar, mas a maioria de nós, né, gosta, né, de desbravar esse mundão aí afora, não é mesmo? Agora, nesse slide, nós vamos falar sobre habilidade. Habilidade é uma coisa que sempre cai e é extremamente importante. E aí, gente, eu posso falar sobre a habilidade, a capacidade que uma pessoa tem de fazer alguma coisa, né? Ou então também eu posso falar também na negativa, né? O can't, couldn't, né, também. E aí, gente, o que acontece? Eu coloquei aqui para você, o could geralmente vai ser para uma habilidade no passado. O can, alguma coisa no presente. O be able to pode ser usado para qualquer um dos dois e também nos possibilita falar um pouquinho do futuro, né? Porque o verbo to be ali vai ser o quê? Conjugado, dependendo do tempo, né? Do tempo verbal que eu queira utilizar, a ideia que eu queira expressar. Esse, gente, ele aparece muito em prova, a gente usa muito, né? Quem nunca ouviu? Can you? Você pode, né? Fazer algum can you swim? Você consegue nadar, né? Você tem essa habilidade. Ou então você pode falar, nossa, não posso estar naquela piscina, I can't swim. Eu não tenho, né? Eu não sei nadar, eu não tenho essa habilidade. E aí, na primeira frase aqui eu coloco, when I was a child, I could climb trees. O que eu tô falando? Que quando eu era criança, nada como o vigor, né, infantil, eu tinha uma capacidade, eu era hábil para poder fazer o quê? Subir, né, nas árvores. Hoje, não consigo mesmo, né? Aí, ao mesmo tempo, eu tô falando do could no passado, mas tenho também o futuro, né? Que fala, I will be able to speak 4 languages if I study very hard. Ou seja, eu serei capaz, né, de falar o quê? 4 línguas. Então, perceba que eu posso usar, gente, um verbo modal junto com o outro, né? Lógico, dentro de um contexto e separadamente. E isso faz com que nós possamos expressar diferentes coisas. Eu trouxe para você agora algumas questões que vão falar um pouco, que vão trazer o verbo modal. E o verbo modal, ele vai te ajudar a conseguir entender e interpretar um pouco as questões. E ele fala aqui, ó, NYPD, né? E aí ele fala sobre estava falando um pouco sobre, né, esse departamento de polícia, e você pode saber isso se você nunca ouviu falar, né? Temos muitas séries, né, que falam sobre NYPD, né, no final, que é a Police Department, e ele pega e fala que neste anúncio de emprego, ele já te fala que é um anúncio de emprego. No departamento de polícia da cidade de Nova York, um dos requisitos para se preencher a vaga é... Então, ó, a gente já sabe que é uma oportunidade, né, que fala opportunity, e é que fala qual que vai ser o cargo, mas olha só que traz diversas coisas para nós. Vamos começar aqui. Eu preciso ter o diploma de ensino médio há 4 anos? O que é que ele fala sobre isso? Ele pega e fala que você precisa ter o quê? 4-year high school diploma. O que ele está falando aqui para você? O seu período de ensino médio precisa ser referente ao quê? Aos 4 anos que você estuda lá, né? São 4 anos que eles têm e não há 4 anos. Você precisa ter terminado o ensino médio. É isso que ele está querendo falar para você aqui. A outra que ele fala é ser experiente na área de combate às drogas. Aqui está falando em relação ao diploma. Ele está falando sobre algumas coisas aqui. Aí tem o número 4. Must pass a drug screening. Você vai passar por um teste, né? Isso mesmo. Mas não fala que você tem que ser experiente no combate às drogas, mas sim que você não pode que o quê? Você vai passar por um teste, você não pode ter resíduos, né? Como isso no seu corpo, isso interpretando a questão, né? Aqui ele fala que morar em Nova York por 90 dias após o teste, né? Ele não tá falando sobre isso aqui com você, ele tá falando qual que é o prazo que você tem, que são o quê? De 90 dias, né? E aqui ele pega e fala depois assim, ó, pagar a taxa de inscrição antecipadamente, sendo que ele fala que essa taxa é possível de você pagá-lo que é no dia do teste. Por isso que nós acabamos ficando com a opção A, ser capaz do que? De você se comunicar em inglês. E onde é que onde é que nós temos, né, esse tipo de coisa que está falando ali?
Aí fala must be, must. É uma coisa que você precisa ter, é obrigado, né? Você precisa ser capaz de entender e se fazer entender, né, em inglês. Por isso que nós vamos marcar aqui a opção A, ok? Perceba, ó, a resposta estava diretamente relacionada ao que? A um verbo modal, tá bom? E aqui também ele fala em relação ao salário e outras informações também. Continuando aqui, essa prova aqui é muito fofa, essa questão. Ela fala sobre os pets, né? Ela vai falar sobre os animais de estimação que nós temos. E ele pega e fala aqui, 5 ways pets can improve your health. 5 formas que ter um animal, né? Ele pode ajudar a melhorar a sua saúde. Olha lá o can presente aqui, ó. Ah, que eles podem te ajudar. Mas vamos ler aqui o enunciado? É sempre importante, né? Nós precisamos usar as nossas estratégias, ver aquelas palavras cognatas na hora da gente poder fazer as nossas atividades. E ele começa: ao discutir sobre a influência de animais de estimação no bem-estar do ser humano, a autora, a fim de fortalecer seus argumentos, utiliza palavras e expressões como research, a growing number of research, several studies, com o objetivo de... Gente, o que acontece? Ele pega e fala assim, ó, ele começa o texto falando sobre que os animais de estimação, com certeza, eles são grandes amigos, né? E depois de um dia difícil, quando eu sempre vejo, né, quem tem um cachorro, quando o cachorro o recebe, né, na casa, quando você volta para casa, aquele momento que tem realmente aquele sentimento de carinho e afeto, né? E ele fala que, na verdade, algumas pesquisas têm mostrado, professora, present perfect aqui, ó, has shown, né, que você ter um cachorro, morar com um pet, cachorro não, animais de estimação, isso pode trazer alguns benefícios para a saúde. Então ele já falou uma vez ali, pesquisas. Depois ele vai falar de vários incentivos, né? Várias coisas boas que ele pode ter. Uma delas é que diminuir por exemplo, a sua ansiedade, né? Pode aumentar, inclusive, a sua imunidade. E ele fala até que os cachorros podem ajudar você, os animais podem te ajudar a conseguir o quê? Encontros, né? Dates, que é uma coisa que a gente sabe muito o que significa, aqueles encontros, né? Que as pessoas fazem. Aí aqui, gente, ele vem falando, por exemplo, assim, em relação... Vocês têm problema de alergia, que é o meu caso, a growing number of studies have suggested. Então, um grande número, né, de estudos, eles têm sugerido que crianças que elas crescem em casa, né, ao redor de animais e tal, isso pode ajudá-las a ter menos risco de alergias e asma. E depois ele começa a falar, gente, e ele vai trazendo assim mais abaixo a questão de pesquisa. O que eu quero que você tenha em mente? Se eu tô te citando o tempo todo que isso foi embasado em alguma coisa, você concorda comigo que isso fica mais fácil de você acreditar, primeiro, que aquilo é verdade, ou para eu te convencer de que aquilo seja uma verdade? Quando eu começo a falar que há provas, há estudos, há pesquisas relacionadas àquilo, significa que eu não estou tirando, não é uma opinião minha. Quem sou eu para falar alguma coisa? São o que pesquisas têm feito, a ciência, né? Como que a ciência tem ajudado nisso tudo. Então ele pega e fala aqui para convencer os benefícios da adoção de animais de estimação. Quais são os benefícios que isso pode trazer para a saúde? E a ideia, gente, aqui, ó, é trabalhar nesse convencimento, que aquela ideia sua está o quê? Embasada. Agora eu vou trazer aqui um outro que tá falando sobre os celulares. Gente, mas eu peguei um GIF desse celular aqui antigo, porque eu lembro dos filmes quando aparecia isso na época, eu falava, uau! E hoje, né, gente, os celulares estão grandes por opção, mas depois eles foram tão diminuindo, né, de tamanho. Antes parecia até um telefone fixo, só que não tinha fio, né? E tal. Do que vai falar o texto? O texto vai falar sobre como que hoje a maioria das pessoas tem, né, um telefone portátil. E, na verdade, ele fala que people can't imagine how they ever got along without a portable phone. E a gente começa a se pensar lá atrás como é que a gente viveu, né, sem ter esses telefones portáteis. Depois, olha só, ele pega o however, que vem a ser, né, todavia, contudo, vem a ser um connector, nós vamos ter uma aula sobre isso. Ele fala, many people also complain about. E aí ele começa, gente, a repetir essa frase. They complain when, they complain about. Tá falando sobre o quê? Sobre reclamações.
E se a gente leu lá o enunciado, ele fala que o uso de celulares em lugares públicos tem sido prática corrente, realmente. Exatamente, você usa o celular principalmente para alguém poder te encontrar em qualquer lugar, né? E o texto aponta que essa prática tem gerado o quê? Gente, complaint significa reclamar. E aí tá falando que as pessoas reclamam quando no cinema você tá... E realmente é muito chato, né? E o celular toca. Quando a pessoa tá usando, por exemplo, assim, começa a discutir, né? Começa a falar alto no celular, né? E realmente tem gente que não se toca, né? E uma coisa que realmente me irrita bastante é quando a pessoa tá falando ao celular e driving is too slow, ou seja, andando muito devagar porque precisa prestar atenção na conversa, ou então não tá prestando atenção onde é que a pessoa tá indo. Por quê? Porque tá falando no celular. Então ele fala de uma série de comportamentos que são prejudicados porque as pessoas não têm senso, né, para poder fazer o uso dessa tecnologia. E aí ele fala no final a frase que vai te dar, além de você saber que são reclamações, né? A frase que vai te dar certeza de que a opção B é a correta, tá aqui, ó. Society has to invent rules for the polite way to use the new devices. Tá falando que a sociedade precisa criar o que? Regras para você usar, né, esses novos aparelhos, essas novas tecnologias de uma forma o quê? Educada. Isso me leva à letra B. Reclamações sobre a falta de normas nos comportamentos dos usuários. Então, eles querem que sejam criadas. E realmente seria bom, né? Porque aí facilitaria um pouco, eu acho, que a nossa convivência. Outra questão que vai trazer um pouco sobre isso, ela começa aqui falando, né? Já está na segunda frase, que é Art can be made by anyone. Falando que todos nós aqui can. Nós temos o quê? Ela pode ser feita, essa possibilidade, nós somos capazes, né, de fazer. E na verdade você vê aqui, ó, tá falando Spring Break Camp, isso é muito comum, né, a pessoa passar, né, durante o feriado, né, esse feriado não necessariamente, mas esse Spring Break, esse período, né, que tem de recesso das aulas, vai para um camping, né? E lá fala, aqui na questão fala, tendo em vista a procura por atividades de lazer em períodos de recesso, né, escolar, esse folder, então é um folder que está falando para você poder enviar, por exemplo, aqui pode ser, por exemplo, as suas crianças, para eles poderem ter uma experiência diferenciada. E aqui vai falar sobre o que é folk art, é alguma coisa voltada ao quê? Ao folclore, voltado a uma cultura que já existia antes. E aqui tá falando assim, por exemplo, ó, pioneers, são os pioneiros, né? Ancient, que nos dá aquela ideia que é de pessoas que viveram, né, há alguns anos atrás, são pessoas que são os nossos o quê? Ancestrais. E aqui fala o que? Indian tribes, artistic traditions, são algumas tradições que você vai poder experimentar, né? Esse vai ser o tema, essa é a proposta deles. E aí eles falam, por exemplo, você poder aprender como fazer uma cerâmica, né? De acordo com como que era feita pelos seus ancestrais, cantar algumas músicas que são folclóricas, típicas dessas culturas, e você também vai ouvir algumas histórias que foram passadas de geração em geração. Então, ele está divulgando o quê? Uma proposta de um camping, né? De um acampamento com uma abordagem extremamente o que? Temática. Super interessante, eu achei bem bacana. Fala a data e tudo certinho, fala aí do folder. Então, gente, é aqui, ó, e nós temos o can. Perceba que ele está inserido dentro de um contexto. E se você já sabe o que ele significa, com certeza isso vai te auxiliar no entendimento da questão, tá bom? Então, meus queridos, por hoje é só. E espero que vocês tenham gostado, tenham entendido, tá bom? E a gente continua junto aqui, ó, nessa caminhada. Dê uma olhadinha lá, né, nas nossas redes sociais, na nossa plataforma. Coisas bem bacanas estão sendo boladas para te ajudar, tá bom? Bye, bye!